Olá! Hoje no Mundo Político, nosso assunto é o exercício da liberdade de expressão no Brasil. O direito reclamado muitas vezes por perseguidos dos regimes opressores tem sido invocado com frequência pela extrema-direita. Nos últimos dias, o assunto esquentou após um influenciador defender a legalização de um partido nazista no país. Eu vou conversar com o João Brant. Ele é pesquisador em políticas de comunicação e cultura e diretor do Instituto Cultura e Democracia. João, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço, Vivian. Prazer estar com vocês aqui. João, por que, na sua opinião, a liberdade de expressão hoje é uma bandeira reivindicada por personagens e grupos de extrema-direita? Olha, a gente teve, tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, como em alguns outros países europeus, e a gente vê acontecendo pelo mundo, alguns casos em que as plataformas digitais, Facebook, Twitter, etc., tomaram decisões de moderação de conteúdo, de remoção de posts ou de vídeos que afetaram militantes e políticos da extrema-direita. E acho que isso se dá num contexto em que o mundo está tentando aprender a viver num cenário completamente diferente do que a gente tinha 10 anos atrás, onde as plataformas se tornaram o epicentro do debate público e em que não há regras até agora aprovadas pelos países de sistemas de regulação para que você possa lidar com esses temas de uma maneira mais, digamos assim, resolvida. Então, o próprio Zuckerberg, o dono da Meta, né, do Facebook, falava, eu preciso regulação, porque eu preciso que alguém me diga o que eu posso ou não fazer, porque eu estou cansado de apanhar por fazer... Os democratas nos Estados Unidos dizem que ele devia retirar mais, os republicanos dizem que ele já retira muito. Então, essa polêmica passou a acontecer em várias partes do mundo e aqui não foi diferente. E acho que tem a ver com esse novo cenário aí, esse novo ambiente informacional que se criou nos últimos 10 anos. E por que é nesse sentido que esse conceito de direito, né, de liberdade de expressão é importante para os bolsonaristas? É nessa mesma onda? Pois é, Vivian. Liberdade de expressão, em primeiro lugar, não é um direito absoluto, né? Ele é um direito muito importante, muito relevante, mas ele é um direito que toda vez que há colisão com outros direitos fundamentais, ele precisa ser equilibrado. E aí a gente precisa entender que, às vezes, a colisão, o choque, não é só com outros direitos, é com a própria liberdade de expressão. E acho que vale a pena a gente falar das duas dimensões da liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem uma dimensão individual, que é muito clara, que ela costuma ser bem... vamos dizer assim, é o conceito habitual que a gente está do termo, e ele tem a ver com a liberdade de cada um se posicionar e se manifestar em relação às posições e às ideias que ele tenha. A segunda dimensão é a dimensão coletiva, que é a dimensão que diz o seguinte, eu preciso que a sociedade esteja bem informada para a tomada de decisão. Então, eu preciso que essa sociedade tenha acesso a informações plurais e diversas e, na prática, que tenha acesso também a informações confiáveis. Então, quando eu vou para um sistema que eu estou garantindo a liberdade de expressão individual de todo mundo, mas essa liberdade de expressão está gerando uma série de mentiras que criam o que a gente pode chamar de uma poluição informacional, em que quem está recebendo já não consegue discernir o que é verdade e o que é mentira, eu tenho um problema. E eu tenho um problema, veja, de choque da liberdade de expressão na sua dimensão individual com a liberdade de expressão na sua dimensão coletiva. Como é que resolve esse problema? Essa é uma equação sempre difícil. Eu diria, duas soluções ruins. Uma, dizer que as plataformas têm poder total de fazerem o que quiser. Isso é um problema porque as plataformas não respondem ao interesse público necessariamente, elas têm seu interesse comercial. Outro problema oposto, as plataformas não podem fazer nada, não deveriam tocar no meu conteúdo, a minha liberdade de expressão. Isso é igualmente problemático, porque eu vou estar gerando um enorme problema para a sociedade do ponto de vista da quantidade de desinformação, mentiras, fake news que circulam. Portanto, eu acho que nós precisamos buscar justamente esse equilíbrio e quais parâmetros públicos devem reger a ação das plataformas. Acho que a pergunta-chave está por aí. Quer dizer, é a busca de soluções legais. Mas você acha que o conflito surge, esse conflito aparente aí entre o interesse coletivo e o exercício do direito individual, ele é explicitado com as plataformas? Isso é fruto
é fruto da internet, do uso das redes? Olha, eu diria que talvez seja como é que chama? A gente brinca, um efeito colateral, igual remédio tem efeito colateral, acho que esse é um efeito colateral de duas coisas que aconteceram. Uma ampliação do debate público, quer dizer, com a chegada da internet, e especialmente das plataformas, o espaço para todo mundo se comunicar e para poder falar é muito maior. Por outro lado, as plataformas, e aí vem o segundo ponto, as plataformas organizaram esse espaço a partir de parâmetros que, na prática, não beneficiam o contraditório, o pluralismo, a diversidade, os dois lados, o contraponto. Ele vai privilegiando o discurso inflamatório. Por quê? Porque se eu não tenho um critério editorial jornalístico que guie as posições que as pessoas estão expressando sobre um tema político. Eu tenho o que a gente chama de tração por afinidade. O que eu quero dizer? Aquele conteúdo vai ganhar mais tração, ele vai ter mais impulso, vai se movimentar e ganhar mais alcance se eu curtir ou compartilhar aquele conteúdo. Então, isso vai gerando um círculo vicioso em que aquilo que adere aos meus pontos de vista, ao que eu já penso, se move muito mais rápido do que aquilo que expressa alguma dúvida, do que onde tem algum contraditório. Então, acho que sim, acho que essa contradição aí entre liberdade individual e liberdade coletiva, ela se expressa nesse novo modelo das plataformas, e ela se expressa porque você não tem mais aqueles parâmetros que guiaram o jornalismo desde o pós-guerra até 2010. No fundo, a esfera pública, o nosso ambiente de discussão, era guiado pelo critério jornalístico principalmente. Hoje o critério jornalístico é um dos elementos que entra na equação, mas aquilo que eu chamei de tração por afinidade tem hoje muito mais poder de mobilizar conteúdos do que os critérios jornalísticos. Então, acho que é aí que aparece essa contradição. Eu queria, daqui a pouquinho, voltar nessa questão que você está entrando aí, que é inclusive o papel da imprensa, né, diante dessas circunstâncias, mas eu queria voltar um pouquinho no aspecto legal. Você chegou a tocar no assunto e acabou que eu avancei. Como lidar, como é que você enxerga, não é, essa dificuldade de se colocar parâmetros, não é? E o que seria necessário para realmente regular? Porque há quem defenda que não pode ter regulação alguma, há os que defendem que é necessário. Qual que é o seu ponto de vista e o que seria necessário fazer? Olha, acho que o que a Europa está fazendo nesse momento, o que o Reino Unido está fazendo nesse momento, é discutir regulação. Para eles é meio óbvio, não tem como escapar de regulação, até porque a regulação ela pode ser protetiva à liberdade de expressão. O que eu acho que está em jogo aí? Primeiro é o seguinte, nós lidávamos, eu diria, as nossas leis estão preparadas para casos de conflito em que você tem vamos dizer assim, um caso, e aí você tem tempo de discutir esse caso na justiça, você vai ter uma análise, esse caso vai ter uma avaliação, e aí vai ter um julgamento a favor ou contra, para saber se naquele caso a liberdade de expressão estava ou não colidindo com outros direitos. O direito, por exemplo, à dignidade da pessoa humana, o direito à privacidade, o direito à propriedade intelectual, qualquer outro direito. Qual que é o problema? Nós estamos num cenário em que a internet multiplicou a velocidade, o volume, e criou ainda essas regras que fazem esse conteúdo ser propulsionado de uma outra forma. Então, o sistema de justiça não dá conta, nem no tempo, nem no volume que se criou. Você passa a ter que ter algum tipo de critério geral que seja definido e que as plataformas adotem. Até agora, são as próprias plataformas que vêm definindo esses critérios. E elas definem critérios globais, com muito pouca observância de contexto, com muito pouca capacidade de adaptar esses critérios. Imagina assim, quando você tem um julgamento de liberdade de expressão em outros casos, é um juiz que já está preparado, que já estudou esse caso várias vezes, que julga isso. Hoje são trabalhadores que trabalham para o Facebook que tem que julgar em 15 segundos um caso. Isso aqui afetou ou não? Quer dizer, você muda completamente a lógica de tratamento desses conteúdos. Então, acho que não adianta a gente esperar que as plataformas façam esse trabalho perfeitamente. Não vão fazer, e elas vão sempre ou tirar de mais ou tirar de menos, ou fazer algo que, enfim, não responde ao interesse público. Nós precisamos de parâmetros, não são regrinhas detalhadas, mas são parâmetros muito mais claros do que hoje estão previstos em lei, que as plataformas possam aplicar em primeiro lugar e que você possa, por um sistema regulatório,
observar o funcionamento desse processo que as plataformas implementam. É nessa direção que estão indo as democracias avançadas. No caso, por exemplo, da defesa que o influenciador que eu me referi, do podcast lá, fez, o Monark, né? Ele fez sobre a defesa de um partido, né, neonazista no Brasil. Isso pode ser considerado crime? Ele vai responder por isso? Porque isso, existe no Código, né, Penal brasileiro uma referência, né, apologia ao nazismo, né? Isso pode ser associado a uma opinião dessa, não é uma coisa um pouco complexa? Avaliar uma opinião é super complexo. Dessa. Esse caso do Monark, ele é um caso limítrofe, eu diria. E acho que os juristas, não à toa você tem juristas respeitados defendendo posições diferentes. Acho que o caso do Monark revela, primeiro, porque em certa medida você pode dizer que ele não fez apologia e que não há uma discriminação evidente da parte dele. Ele estava defendendo o direito de nazistas se organizarem. Isso provavelmente nos Estados Unidos, por exemplo, não seria considerado um crime. Na Europa, sem dúvida, seria considerado um crime. Aí tem uma diferença, inclusive, como diferentes tradições, inclusive pela sua própria história, tratam esses temas. Eu acho que no Brasil nós estamos falando de uma situação limite. Ele, ao defender, do meu ponto de vista, ao defender a existência e a legitimidade de organização de um partido nazista, que é uma ideologia que, na sua essência, ela propõe o extermínio de determinados setores da sociedade, eu acho que sim, há um nível de apologia, sim, ao crime que ele está fazendo. Agora, é uma situação limite, e eu acho que a gente pode, inclusive, eu não vejo o caso dele como o caso mais gritante e problemático dos últimos tempos. Eu acho que, na verdade, isso aí o caso dele é sintoma de uma outra coisa, uma falta de cultura cívica, de compreensão sobre a história do mundo e consequências do que foi do horror nazista, do que ele significou para a população de judeus, de ciganos, de dissidentes políticos, etc. Então, mas esse comportamento habita a internet, né? Habita a internet, e sem dúvida, e o problema é que, quer dizer, nós estamos falando de um apresentador de um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Então, acho que para mim o maior problema é esse como sintoma do que a frase em si. Acho até que a frase em si foi muito didática a reação que houve. Houve reação de patrocinadores, houve reação de ouvintes, houve reação de entrevistados que pediram para retirar a sua entrevista do ar, porque qualquer coisa que compactue de alguma forma com o nazismo precisa ser repelida pela sociedade. Isso vai além de uma discussão, inclusive, de liberdade de expressão. Isso é uma defesa de valores democráticos essenciais para qualquer sociedade. Então, eu acho que nós estamos num tema que a liberdade de expressão é um dos... Se ele deve ser ou não condenado por ter feito o que fez, acho que pode ser discutido, mas acho que a reação política foi muito adequada, uma reação de não toleramos qualquer, vamos dizer assim, qualquer flerte com o nazismo. Agora, voltando à imprensa, não é? Você fez uma referência à imprensa e à forma de olhar para essa realidade. Eu queria que você comentasse como é que você avalia o comportamento da imprensa em relação ao exercício, ou a esse exercício que esses grupos reivindicam de liberdade de expressão. Não é disso que nós estamos tratando aqui especificamente. Essa reivindicação específica, não é? Olha só. Como é que você acha que a imprensa tradicional trata isso? Eu posso até datar. Ao longo desses últimos 3 anos, não é? Eu queria lembrar um caso específico, quando o presidente Jair Bolsonaro, então candidato Jair Bolsonaro, aí já tem mais de 3 anos, ele foi ao Jornal Nacional e deu lá uma entrevista, e ele aí fala ao longo da entrevista do tal do kit gay, que era uma mentira plantada por campanha, era uma daquelas típicas histórias de campanha mentirosas. O fato é que ele não houve contraponto à fala dele. Ele simplesmente fez o discurso de campanha, pregou uma fake news para 2 apresentadores do Jornal Nacional. Lembrando desse caso, eu queria que você tentasse ler como que a imprensa tradicional está tratando, ao longo desses anos,
essa questão da liberdade de expressão, que tem tudo a ver também com os fake news. Olha só, Vivian, eu acho que falar de imprensa no geral é um pouco difícil porque nós temos algumas linhas e comportamentos um pouco que não são sempre os mesmos. Eu diria o seguinte: primeiro, a imprensa é parte do problema e é parte da solução. Ela é as duas coisas. Ela, em alguns casos, e nós vemos veículos reproduzindo fake news, ou reproduzindo, inclusive, visões muito enviesadas, né, muito parciais de determinados temas, e nós vemos, em outros casos, veículos preocupados com algum nível de equilíbrio em relação às diversas posições em jogo. Acho que eu iria mais para trás do que você foi. Eu pegaria o período onde se naturalizou um discurso anedótico, como era o discurso do atual presidente. A gente lembra de programas na televisão que gostavam, né? O atual presidente ganhou muita projeção por ser um personagem, entre aspas, interessante e anedótico para alguns programas de televisão e mesmo para jornais impressos. Então, eu acho que isso começa... Ali eu vejo um problema grave. Vejo um problema também toda vez que a gente trata o fake news com dois ladismos, como se fosse só um problema de há visões diferentes. Não, onde houver mentira, isso precisa ser tratado como mentira. E acho que em alguns casos nós tivemos veículos importantes, né? A própria Globo que você citou, eu acho que ela já jogou dos dois lados. Ela já jogou, às vezes, quieta, como você deu esse exemplo, mas em outros casos sendo muito veemente e acusando mentiras, apontando, né, fake news como, de fato, como mentiras. Acho que tem um problema muito grave, que é a própria imprensa, a comunicação tradicional, foi posta em xeque por setores que se beneficiam das fake news. Então, eles dizem, não acredite nessa turma, todo mundo, enfim, virou todo mundo comunista nessa equação, né? Quando a gente tem, na verdade, o contrário, eu diria, você tem um setor que se aproveita muito de desinformação, que hoje está especialmente na extrema-direita, e você tem o resto da sociedade com a sua complexidade, com a sua diversidade, com os seus diversos pontos de vista. Acho que, de certa maneira, o que também precisa ser olhado é a discussão de diversidade e pluralismo, porque por muito tempo determinadas posições políticas, econômicas, etc., tiveram muita dificuldade de ser ouvidas ou serem transmitidas nos veículos de comunicação tradicional. Então, o que eu acho que esse último período mostrou nós estamos falando de várias posições que às vezes não têm lugar dentro da mídia tradicional e que precisam ser pelo menos entendidas e compreendidas. Todas devem ser veiculadas? Não. As posições que representarem mentiras ou pontos de vistas extremistas com incitação à violência, etc., não devem ser veiculadas. Mas olhar para além do que a imprensa tradicional entende como vamos dizer assim, a sua zona de conforto é muito importante. Agora, essa é uma escolha difícil dentro de uma redação quando alguma coisa vira notícia, não é? Como é que você vê essa dificuldade editorial? Ignorar uma fala. Vamos usar o presidente, porque o presidente é bom de dar exemplos, gerar exemplos. Exatamente, gera muitos exemplos. Mas ele diz algumas coisas que são notadamente inverdades. Não é? Ele diz ali no cercadinho, ele diz na live dele e tal, ele usa esses momentos para dizer coisas que são inverdades, nem sempre, mas ele faz isso algumas vezes. E há tendências de se ignorar completamente, simplesmente não noticiar, outras que exaltam, chega a isso, mas o fato é que há uma diferença, uma dúvida de abordagem, né? Como é que a gente faz? A gente ignora porque é nocivo ou a gente condena? Como é que você vê essa dificuldade da imprensa? Veja, Vivian, eu acho que não tem regra pronta. Eu acho que é uma análise caso a caso mesmo, e eu, de certa maneira, divido ou me solidarizo com a dor dos editores que têm que fazer essas opções várias vezes ao dia. Acho que a primeira questão o que ele está falando tem relevância para o debate público, para o interesse público? Bom, então vamos trazer para a opção de veicular ou não. Mesmo que acho que ele se coloque sobre um tema de forma mentirosa, eu acho que tem que ser veiculado. É a posição do presidente da República. É uma posição que interessa aos brasileiros saber em qualquer caso. O que precisa ser feito nos casos em que for mentira, precisa ter um forte contraponto. Nos casos em que não for mentira e for uma posição polêmica, vale a pena ouvir dois lados. No caso em que for uma posição que
talvez não seja tão polêmico, mas seja relevante do ponto de vista de informação, pode ter no máximo uma cobertura, uma nota coberta, alguma questão por parte dos apresentadores. Eu acho que não temos que pensar em fórmula pronta, e eu acho que não é um bom caminho a opção por silenciar figuras como o presidente da República, quando você tem, inclusive, o controle editorial. Você tem como apresentar a posição do presidente, você tem como apresentar um contraponto. Um dos problemas que a gente tem tido é que essas posições têm circulado sem contraponto. Elas circulam no WhatsApp, no Telegram da vida, e as pessoas assistem só aquilo e ainda assistem com um reforço da posição, como se só aquele ponto de vista existisse para aquela questão. Verdade. Agora, na internet a gente tem opiniões, desabafos, né? Tem gente que vai para a internet desabafar, né? Polêmicas muito fabricadas ou não, né? Discurso de ódio, não é? Que é o que a gente viu crescer muito. Como é que você enxerga esse ambiente de tensão e e que é dinâmico demais? Você fazia essa menção a ele para falar, né, sobre como é difícil a justiça lidar com isso. Pensando em ano eleitoral, o que a gente pode esperar, não é, desse ambiente da internet, das redes, enfim, das mídias digitais no momento em que você tem tanta contradição aí do uso, né, do direito da liberdade de expressão? Olha, de fato nós temos um ambiente de discussão hoje muito tóxico. E esse ambiente tóxico tem a ver com a dificuldade real das plataformas lidarem com o excesso de discurso de ódio, tem a ver com essa lógica dos algoritmos de premiar discursos inflamatórios, e tem a ver, eu acho, com essa hiperdigitalização, né, da aceleração digital que aconteceu nos últimos anos. Ela piorou isso, porque a boa parte das nossas relações hoje são digitais, né? No meio da pandemia, em algum momento, quase que todas. Então, você acaba jogando para um ambiente cujas regras não são as regras da civilidade, do olho no olho, da empatia. São regras muito relacionadas a um ambiente de demarcação de posição. Acho que a gente vai ter um processo eleitoral bastante tenso, com muito discurso de violência política circulando, com muita desinformação e com baixa capacidade de reação das plataformas, pelo menos no tamanho e no volume que a gente espera que vai ser necessário. Então, isso leva a um desafio de que cada um de nós, como cidadão, como cidadã, esteja muito zen, se eu puder falar assim, e muito atento ao que recebe, né? Essa toxicidade nos contamina, não tem como não nos contaminar. Nós não estamos, nenhum de nós é livre disso se você mergulha nesse universo e não dá 2 passos para trás. Então, eu sugiro que a gente, no que está sob nossa governabilidade, dê sempre 2 passos para trás, sempre pense antes de repassar material, sempre pense por que aquele material te gera tanto ou fervor ou raiva, né? A movimentação das mensagens na internet se mobiliza muito por afetos negativos e positivos, e eu acho que a gente tem que conseguir olhar para os nossos próprios afetos, para os nossos próprios exageros, e diminuir um pouco a frequência e a intensidade dessa comunicação que vem com esse tom odioso ou de, né, de certa forma, explorando o nosso rancor em torno de determinados temas ou explorando nossa raiva em relação a determinados temas. Você acha que a gente tem que se preocupar com a qualidade da nossa democracia, especialmente nesse ano? Acho que temos. Acho que nós vivemos um período, eu acho que bastante conturbado, com ameaças explícitas ao regime democrático. Nós já vimos, na verdade, o processo eleitoral de 2018, no meu ponto de vista, ser interferido por perspectivas autoritárias. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil, digamos assim, o que está anunciado por parte de quem hoje tem muito poder é preocupante do ponto de vista da democracia, da sustentação dos valores democráticos. Então, eu acho que 2022 é um ano-chave, não só pelas eleições em si,
mas pelo que vai acontecer após o processo eleitoral, até, especialmente no final de ano até a posse. Nós temos riscos, inclusive, de questionamentos ao sistema democrático e ao processo da integridade das eleições, e isso seria um desastre para o país, com consequências muito nefastas. Vamos acompanhar, que é o nosso trabalho. João, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político. Foi ótimo. Eu que agradeço, Vivian, agradeço a quem nos acompanhou também. Até a próxima. Até. Eu conversei com o João Brant, pesquisador em políticas de comunicação e cultura e diretor do Instituto Cultura e Democracia, sobre limites da liberdade de expressão. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.